Mais uma vez, boa noite. Neste terceiro sermão de uma série que começou há 2 domingos atrás, tratando de perguntas das quais não poderíamos deixar de fazer, nós chegamos a um terceiro momento. E a pergunta, ou o dilema em que nos encontramos, e que é muito propício para o nosso tempo, é qual é o nosso problema com, a minha aspa vai ter que ser bem vista, com a inclusividade bíblica. Tem muito sido dito acerca de inclusão. As pessoas gostam de demonstrar que é necessário incluir todo tipo de pessoa, todo tipo de pensamento, e que a palavra de Deus, por Deus ser amor, deve abarcar todas essas realidades sem nenhuma distinção, sem nenhuma acepção, e dizem mais porque Deus não faz acepção de pessoas. Essas afirmações, todas desencontradas, elas acabam sendo afirmações que muitas vezes trazem questionamentos aos nossos corações, ou se não aos nossos, a de pessoas perto de nós. Ainda que pareça ser um sermão que alcance determinado nicho, ou apologética, ou aspecto de defesa da fé, ainda assim, sendo o Evangelho exposto, como será essa noite, que também você, que talvez não tenha esta pergunta, mas deseja ouvir o Evangelho, fique muito atento às palavras que o Senhor vai nos dar. Eu gostaria primeiramente que pudéssemos entender essa noite a mesma coisa quando estivermos pensando sobre o que vai ser dito. É muito ruim quando estamos falando com as pessoas, tentando uma comunicação, existe o que ela está entendendo e o que nós estamos falando. Quando isso acontece, pode ter certeza, as coisas não fluíram. Então eu gostaria muito de que tirássemos nesse momento quaisquer dúvidas sobre o que estamos falando nesta noite, para que a palavra de Deus não encontre nenhuma pedra no meio dos nossos caminhos e nós mesmos façamos obstáculos. O objetivo que nós temos aqui hoje é de apontar como a palavra de Deus inclui todas as pessoas em suas dimensões de doutrina e aplicação. A palavra de Deus inclui universalmente todos os homens em sua discussão, em sua mensagem, no apontamento dos desafios e da queda humana. A palavra de Deus é uma mensagem universal. Essa mensagem é a única mensagem verdadeira. Existem muitas outras mensagens, o hinduísmo, o islã, o catolicismo romano e uma série de outras perspectivas religiosas também têm suas mensagens. Depois você anota para ver em casa com mais calma, porque não é o texto em questão de hoje, mas na primeira epístola de João, o apóstolo, no capítulo 5, no verso de número 20, o final da epístola, aponta de que nós, que cremos na Bíblia, cremos no único Deus verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. A epístola de João termina apontando para a exclusividade bíblica quanto à verdade sobre todas as coisas. Por que isso é tão importante? Porque em dados termos, as pessoas costumam usar aproximações e semelhanças, tentando unificar as crenças, como se todos os caminhos, você sabe, levassem a Deus. Nós não cremos isso aqui. Nesta igreja, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e não a contém, mas ela é a palavra de Deus, de que a Bíblia aponta para o único Deus verdadeiro, que é triuno, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E cremos que todas as outras crenças que se opõem a estas estão totalmente equivocadas, ou naquilo que ainda parecem acertar, o seu pressuposto, o seu princípio é errado. Então até naquilo que parece, não é. Para que a gente possa entender que não somente estamos falando do único Deus verdadeiro, e que estamos falando das mesmas coisas sobre o único Deus verdadeiro, eu gostaria que tivéssemos aqui a compreensão de que a palavra de Deus também não somente apresenta o único Deus verdadeiro, que já é maravilhoso, mas apresenta as verdades únicas, singulares sobre a condição humana. A palavra de Deus, então, define o homem.
A palavra de Deus, então, inclui o homem em sua percepção, do ponto de vista de que ela esclarece o homem quanto àquilo que o homem é. A palavra de Deus categoriza o homem, e não o contrário. Daí eu gostaria de usar um termo, e esse termo precisa ser explicado também. Teologia. Você já deve ter ouvido falar de teologia inclusiva, sim? Alguns sim. Teologia inclusiva. Teologia, para nós aqui, apesar de possibilidades que essa palavra tem, elas não vão fugir à ideia do estudo de Deus em sua palavra revelada. Para os cristãos, ela não foge dessa compreensão. Todavia, pessoas podem buscar estudar a palavra de Deus de modo a aproximar com seus próprios interesses. E aí, infelizmente, a gente vai encontrar teologias, né? Você vai encontrar teologia gay, teologia negra, você vai encontrar teologia indígena, de inclusão, você vai encontrar teologia ecumênica, você vai encontrar uma série de palavras que, associadas ao termo teologia, não são o que cristãos pensam sobre teologia, que é o estudo da palavra revelada de Deus. A teologia que vamos confrontar esta noite é a teologia mundana, chamada teologia inclusiva. Ela é um nicho de uma compreensão de estudar teologia, se assim podemos dizer, que inclui de modo a justificar práticas ou interesses de grupo. Na Escritura, inclui práticas como a homossexualidade, ou faz releituras das Escrituras com base em grupos particulares. Talvez grupos que de certa forma pareçam, e talvez tenham até de certo modo ter sido, desfavorecidos em determinado aspecto histórico. Então, você vai encontrar pessoas fazendo teologia inclusiva, justificando a homossexualidade como uma prática não somente aceitável, mas completamente honrosa diante de Deus, e para tal, utilizam a própria Bíblia, ressignificando-a à luz desse interesse particular. Nós também vamos encontrar hoje, quem já viu, só levantar a mão para ver se o pastor sabe, teologia negra. Você já viu falar? Já, tem gente que já ouviu falar, teologia negra. É uma compreensão de fazer teológico, de labuta teológica, de labutare, acredito sem horário, mas um labutare que vai trazer uma dimensão de que o negro ou os oprimidos etnicamente, eles fazem parte de um grupo que a Bíblia precisa reverificar, né? Precisa olhar novamente e perceber que temos que fazer um ressignificado bíblico. Então, a teologia inclusiva, ela, ao invés de assumir o postulado bíblico como a Bíblia ilumina o homem, a coisa fica invertida e o homem é que traz luz à Bíblia para que a Bíblia possa ser luz para alguém. E é assim que, infelizmente, nós encontramos a nossa sociedade buscando fazer teologia, incluindo sua realidade particular. É assim como Jesus, que diante de Pilatos estava sendo julgado, a verdade estava sendo julgada ali. É mais ou menos como as pessoas gostam de fazer ao incluir teologias. Elas julgam a verdade das verdades com sua própria e particular verdade, com V minúsculo, diria Francis Schaeffer. Então eu gostaria que você pudesse saber que a teologia inclusiva é um ramo, se assim pode dizer, da teologia que cresce assustadoramente. Não havia nenhum tipo de vídeo na internet em português até o início da década aí de 2000 e pouco, de nenhum nível de teologia inclusiva. Se você jogar agora no YouTube, você vai achar centenas, no mínimo centenas de vídeos sobre o assunto, além de bíblias reescritas segundo aspectos que envolvem gênero ou raça, sexualidade. Você vai ver uma ressignificação da Bíblia, da teologia, do olhar acerca de Cristo. Eu gostaria então de tratar dois assuntos aqui, e a partir desse olhar que nós vamos fazer, eu gostaria de chamá-lo à compreensão de qual é a raiz desse problema e onde nós, talvez, que não defendemos uma teologia inclusiva, estamos tentando obscurecer os nossos pecados a partir de uma compreensão teológica onde nós suprimimos verdades acerca de nós mesmos. Ah, mas eu não tenho nenhuma teologia inclusiva, pastor.
Sim, eu fico feliz de que você não tenta empurrar pela goela da Bíblia, mas ao mesmo tempo, isso não te exclui de tentar dar um jeitinho em alguns versículos da Bíblia, deixando-os em lugares onde você não toque neles. Então eu gostaria de primeiramente trabalhar a questão que envolve a teologia inclusiva dentro da perspectiva da homossexualidade, do homossexualismo. Nós sabemos que estamos em um tempo onde a homossexualidade, o homossexualismo ou a prática homossexual, ela vem sendo não somente aprovada, como ela vem sendo incentivada. A aprovação e o incentivo se tornaram um lema muito claro para essa geração, onde não há impeditivos nem legais, obviamente nem legais, nem tampouco mais sociais acerca disso na maioria dos grupos. Todavia, quando nós vamos olhar as Escrituras, a solidez com a qual as Escrituras trabalham a questão da homossexualidade nos faz perceber que nós não deveríamos ter com que nos preocupar ao falar desse assunto. Pelo contrário, deveríamos ajudar as pessoas com ele. Eu gostaria de que você pudesse deixar marcada a Epístola aos Gálatas e ir comigo até o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Eu gostaria que você pudesse ir lá, bem no começo desse livro, e perceber as realidades profundas que a palavra de Deus impõe, propõe, dispõe, ordena. Nós precisamos realmente nos colocar e perguntar: eu creio que a palavra de Deus é a realidade última? Às vezes nós cremos, mas não praticamos como se crêssemos. No capítulo de número 1 e 2, haverá afirmações que você vai perceber que são afirmações muito claras com relação a isso. Hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 2, verso 24 e o capítulo 1, verso 26 e 27. Observe aí, por favor. O capítulo 2, verso 24, fala logo após a criação da mulher, um poema do homem, um poema lindíssimo de Adão, né? Um poema de exultação pela criação de Eva. Deus traz aqui uma afirmação acerca do que aconteceu. Verso 24, por isso, por ser o homem conectado à mulher, por ser o homem criado para a mulher e a mulher para o homem, por ser isso algo que Deus fez, por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, o que está dizendo aí? Estavam nus. Este texto é extremamente importante para a realidade que vamos pensar hoje à noite. Esse texto assinala a criação da mulher, claro, a do homem veio antes, a mulher, e a instituição do casamento, anteriores à queda e, consequentemente, anteriores à lei mosaica, que expunha o pecado. O casamento, o macho e fêmea, o homem para a mulher, estão estritamente, solidamente verificados aqui e não são produtos posteriores. O casamento de homem e mulher não é um resultado de uma escolha que Adão fez pós-queda. Na verdade, é uma ordenação. Adão não estava se sentindo incompleto, Deus fez a mulher para ele. Aqui não parece, em nenhum momento, que Adão está dizendo: olha, eu acho que eu vou casar com ela. Em nenhum momento. Adão aqui é sujeito passivo em todas as ações. Ele é passivamente criado, ele passivamente recebe a esposa e passivamente lhe é colocado o casamento. E essas três observações nos mostram que o casamento é uma instituição anterior à queda, ou seja, anterior à rebeldia humana contra Deus, e solidamente feita por Deus. Essa dimensão de compreensão aponta homens para mulheres e mulheres para homens aqui, traz um aspecto, do verso 25, por isso que eu pedi que você pudesse olhar o verso 25. Ora, um e outro, o homem estavam nus, e a mulher, eles não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam, não cogitavam, você vai falar, só tinha dois, mas a ordem de multiplicação estava aqui. Não cogitavam adultério, lascívia, infidelidade, ou qualquer coisa.
homossexualidade, nada disso passava-lhes pela cabeça por um motivo muito simples: não havia pecado. Todas essas distorções da sexualidade são posteriores à criação, à queda do homem, posteriores à realidade do pecado. Isso é muito importante para nós. Se nós encontrássemos quaisquer indícios de permissividade ou de permissão, porque se fosse de Deus é permissão, para a prática homossexual, para qualquer tipo de possível unidade entre homem, mulher e mulher, deveríamos verificar isso anterior à queda, deveríamos verificar isso na criação. A ordem criada é clara. E eu venho mais, eu vou até o verso 26, onde você também, no capítulo 1, verso 26, desculpe, você vai verificar um grau acentuado de significado em homem e mulher. 26, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, o quê? Sua imagem. Continue, por favor. A imagem de Deus. E aí define isso: homem e mulher os criou. Deus abençoa e diz que eles devem ser fecundos. Existem então realidades extremamente profundas que se sobrepõem e acumulam-se às outras. Deus cria o homem e a mulher. Por que eu li o segundo? Porque o Gênesis capítulo 2 é um comentário de dentro de Gênesis capítulo 1, né? Você vê que homem e mulher já estão aqui sendo ditos como criados. Aí o capítulo 2 ele abre uma espécie de, mas deixa eu te mostrar como é que foi criada Eva. Então eu li o 2 para você entender que havia já uma realidade, e o 1 explicita de que homem e mulher traduzem a imagem de Deus, de que homem e mulher devem multiplicar-se, é uma realidade de filhos aqui. Essa realidade de multiplicação, domínio, essa realidade de imagem de Deus, observando esses 2 versículos, não dão absolutamente nenhuma margem para que pensemos que o casamento legitimamente possa ser entre pessoas do mesmo sexo, de que as bênçãos referidas à procriação, domínio, todas as realidades aqui colocadas possam ser minimamente flexibilizadas a qualquer outra possibilidade de sexualidade, senão esta. E enquanto sexualidade, eu compreendo que o termo é amplo, mas aqui eu gostaria de estar apontando homem para mulher, mulher para homem. Então, onde eu gostaria de chegar com os irmãos aqui esta noite? É de que nós, quando assumimos uma postura de defender o casamento heterossexual, defender uma realidade de homem para mulher, mulher para homem, nós não fazemos isso apontando superioridades heterossexuais, homossexuais, nós entendemos e vocês não, nós apontamos para o propósito. Nós apontamos para que isso seja visto como uma realidade que revela, que expõe, que reflete o caráter de Deus. A imagem de Deus está refletida nessa dimensão de sexualidade. Ao pensar sobre essas coisas, nós entendemos que existem outros aspectos aqui que ficam por detrás e pelo lado, mas você percebe. Por exemplo, existe propósito. Eles vão frutificar, eles vão dominar a terra, eles vão expor a imagem de Deus. Existe unidade, você viu isso? Serão os 2 o quê? Uma só carne. E existe também diversidade. Os 2 são diferentes, mas ainda assim são um só. Propósito, unidade e unidade em meio à verdadeira diversidade. As pessoas acusam cristãos de que eles não gostam da diversidade sexual, de que cristãos são extremamente caixinha. Só que o que eu estou vendo aqui é diversidade. E é uma diversidade unida, unificada, como a Trindade, onde temos Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito. A unidade em meio à diversidade. Nós temos dificuldades às vezes, de compreender que quando nós estamos falando do que apontamos nesta noite, nós estamos falando de algo sólido, determinantemente pétreo, sólido, e de que não deveríamos nos preocupar se é verdade ou não.
Se você depois, não leia agora, porque a gente vai partir para um outro texto, mas se você depois em casa puder observar Levítico capítulo 20, você anota num cantinho para você poder ler, existe uma série de afirmações negativas quanto a práticas sexuais. E aí então existe uma série de condenações muito claras. Na verdade, o capítulo 20 condena a prática de entregar os filhos a Moloque, queimar os filhos, queimar as crianças, olha só. E depois o capítulo 20 vai progredindo e vai entrar nas questões de relação sexual. E aí tem um monte de coisas que capítulo 20 condena. Condena a prática sexual do filho com a mãe, da mãe com o filho, do filho com a madrasta, um monte do irmão com a irmã, um monte de coisas. E também o adultério e também o quê? A homossexualidade. O que me chama a atenção aqui é de que qualquer pessoa que pegue a Bíblia em Levíticos 20 vai dizer assim, isso é cultural. Tudo bem, se dentro desse escopo de afirmações é cultural e não vale para hoje você afirmar que a homossexualidade é um problema, então vamos também abolir os outros versículos que estão lá, dentre eles, sexo entre irmãos, sexo com a mulher do pai, com a madrasta, adultério que está no mesmo lugar, nos mesmos versículos. Você entende que isso é hipocrisia ou não? Classificar como histórico e caducado um dos versos de uma série de afirmações que tem o mesmo peso é de uma audácia absoluta. É claro, você ainda tem algo que é mais maravilhoso ainda de saber, né? Que é quando você pega o Novo Testamento e você vê o crivo moral que permanece no Novo Testamento, que é para onde a gente vai. Em 1 Coríntios capítulo 6, você já pode ir abrindo. Enquanto você abre, eu gostaria que você soubesse que esta inclusividade não é algo que as pessoas gostam. Eu já começo aqui a uma afirmação que vai se encontrar em 1 Coríntios capítulo 6, por volta ali do verso 9 e 10, você já pode ir observando. Não gostamos de determinadas listas de inclusividade. A Bíblia começa então, partindo daquela afirmação de Gênesis, onde estabelecemos um ponto sólido, comentando Levítico 20, que eu peço que você examine com calma em casa, por ser longo o trecho. Eu vou para um trecho paralelo a Levítico 20, só que já para a igreja do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 6. E o que eu encontro em 1 Coríntios capítulo 6 começa a me incomodar quando eu penso em uma Bíblia que iguala, inclui e coloca numa lista. Está todo mundo lá agora. Quem está lá na lista de 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao verso de número 11? Eu gostaria que você lesse na sua versão. Do 9 ao 11. Leia. Ou vocês, continuem. Com a Trindade afirmada aqui no último verso, nós entramos em um problema de inclusividade. E qual é o problema que nós encontramos aqui da inclusividade? Todo mundo aqui à noite está incluído nessa lista, quer seja pelo passado que viveu ou pelo presente que continua vivendo. Observe se essa lista não tem o seu nome, porque no meu está lá. O problema ao observarmos as inclusividades bíblicas é de que nós talvez não percebamos de que a palavra de Deus aqui, como uma faca bem afiada, expõe o caráter do pecado em aspectos extremamente abrangentes,
sem nenhuma verificação de hierarquia. Os pecados não são dispostos em níveis de quem chega primeiro na fila do julgamento. Os pecados são aqui dispostos, todos eles categorizados por Paulo como atos de injustiça. É assim que ele chama no começo, atos de injustiça. E a gente sabe que injustiça ao contrário da justiça, são atos criminosos em rebeldia ao Deus santo e puro. E aqui é onde nós encontramos aspectos difíceis de se engolir. Aqui, olha aí, aqui você encontra o avarento junto com o roubador. Aqui você encontra o maldizente. Sabe o que é maldizente? Você sabe o que é maldizente, não sabe? E talvez seja você. Fala dos outros, fala mal dos outros. Está com a língua afiada, o tempo todo falando mal das pessoas. Aqui você encontra, incrivelmente, o adúltero do lado do homossexual. E os dois sendo nivelados de um modo como ninguém gosta de ser. Esta inclusão não nos favorece. Quando eu olhei essa lista, e eu me lembro de uma situação particular, que eu estava lendo este texto bíblico, eu estava lendo esse texto, eu não me lembro de ter chegado a discorrê-lo, mas eu estava lendo, eu fiz parte de um projeto de evangelismo em uma cidade, uma escola tipo Cefetec, essas coisas assim. Então eu ia para lá toda terça-feira, e eu fui por mais de 2 anos lá, até que eu li este texto. Eu lembro porque quando eu terminei de ler o texto, um grupo de alunos daquele lugar foi até o diretor e voltou então os guardas, os seguranças daquela escola voltaram, depois de eu ter lido este texto, apenas lido sem discussão e sem explanação. Eu apenas perguntei: vocês entendem o que está escrito aqui? E as pessoas eram um misto de entendo com um grupo de pessoas que eram militantes da prática homossexual naquela escola, foram até a diretoria e eu fui expulso daquela escola. Eu não pude mais evangelizar ela lá dentro, eu passei a fazer isso pelas grades do lado de fora. Alguns conhecem a situação, outros já viram, já contei. E é interessante porque quem foi lá foi o grupo referente à prática homossexual, mas pessoas que já haviam contado os pecados ali, porque eu já estava 2 anos ali, era bastante tempo, me contavam coisas sobre ser maldizente, sobre o adultério, coisas assim, do tipo infidelidade para com Deus, mas não se viam tão gravemente ofendidas quanto aquelas pessoas. De um modo ímpar, parece que os pecados que não cometo, eles são mais abomináveis para mim. Como é que pode você ser mentiroso? Você um servo de Deus, você se vendendo, como você é um adulto, você é um homossexual. O que eu quero dizer com isso aqui é de que da mesma maneira como essa lista é exposta, de tal modo que podemos nos acusar, nós também vemos que não há hierarquia que leve alguém, como eu disse, para o primeiro lugar da fila do inferno ou do julgamento. E essa inclusão não é boa para a gente. Essa inclusão nos ofende. O final de Paulo aqui, o final do trecho paulino é muito cabal, né? Diz que essas pessoas não herdarão, não é nem o final, perdão, é o verso inicial, verso 9, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Sabe se não se enganem? Eu sei que você acha que porque você não faz aquilo, você não vai para o destino do julgamento. Mas será que você não faz isso? Será que você não vive a partir disso? Será que sua prática não é essa? Eu conheço pessoas que têm problema com o lado financeiro, são gente mão fechada. Existem pessoas também que não conseguem parar e ficar conversando com você sem falar mal de alguém, sem soltar farpas, enganos e tragédias e coisas que mancham, maculam as outras pessoas. Então eu gostaria de lançar a mão aqui daquilo que nós lemos no começo da nossa jornada. Deus nos criou sua imagem.
O homossexual, ele fere a imagem de Deus quando ele a corrompe, praticando o seu próprio egoísmo em relação ao que quer fazer com o seu corpo. Mas quem maldiz também está maculando a imagem de Deus no outro, em si próprio, porque Deus não fala mal das pessoas, Deus aponta a injustiça, porque Ele é santo. Mas quando falamos mal dos outros, também maculamos a imagem de Deus nos outros. Sabe, quando nós estamos falando sobre essa lista, deveríamos arrazoar em nossos corações e pensar: poxa, eu sou essa pessoa aqui, eu fui incluído aqui, está falando de mim. Então o que a gente diz agora? Em geral, quando nós nos sentimos excluídos, você já se sentiu excluído de uma festa? Já se sentiu excluído de um grupo de pessoas que você gostaria de frequentar, de participar? Você já se sentiu excluído de determinadas coisas que você, poxa, eu queria estar lá? Você já se sentiu excluído, não é? Só que aqui neste caso a mesa vira ao contrário. Aqui você quer se sentir excluído, mas não consegue. Aqui você fala assim: me tire desta lista, mas não tem como. Aqui a Bíblia é total e universal. E se tem uma frase que me parece ser a frase mais universal da Bíblia em termos da condição humana, é Romanos 3:23, que eu sei que você talvez já saiba de cabeça. Todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Todos os homens são pecadores. Então nós temos aqui a universalidade do pecado nos unificando. Nós temos uma lista de coisas daqui das quais é impossível que você não se condene. Nós temos uma série de coisas das quais não gostamos de pensar, porque não queremos mudar. Talvez se chegasse alguém transexual ou com um homem vestido com roupas costumeiramente femininas ou vice-versa, nós pensaríamos: opa, vamos evangelizar essa pessoa no final, né? Porque ela me parece que por essas roupas ela talvez não conheça a verdade. Sim, pode ser que essa tua conclusão chegue a um fim produtivo, talvez você evangelize mesmo e ganhe para Cristo. Mas e para as pessoas que estão vestidas de um modo a esconderem seus pecados? E para as pessoas como nós, que não arredam o pé de dizer que não são o que nós ao redor delas sabemos que elas são? Como sair dessa infeliz condição? E é aqui que eu quero virar a mesa para o outro lado da coisa. A Bíblia então nos posiciona em uma condição igualizante. Todos vocês pecaram, estão todos encerrados no pecado. Não, o adúltero, não fique pensando que o seu pecado é menor do que o assassino, não. Vai todo mundo prestar conta diante de Deus. Ou o pessoal que fala mal, não vai pensar que você é menos pecador do que aquele que é efeminado, que é homossexual, não, porque a Bíblia não te dá essa oportunidade de se sentir melhor por causa de pecado. Isso é um grande absurdo. E é aqui que eu quero pensar com você. Chamamos de lei moral, chamamos de lei as afirmações que Deus faz acerca dele mesmo e o resultado que isso tem em termos de ética. Eu sou o único Deus. Em seguida ele diz: não façam imagens. As realidades das leis que Deus tem e coloca para nós, elas são realidades que contrastam a nossa miséria com a beleza, a santidade e a justiça amorosa, perfeita e fiel de Deus. Deus expõe nossos pecados com a lei. A lei está lá para que a gente perceba que a gente transgride a lei e talvez transgrida de uma maneira que nós não imaginávamos. Então, quando eu digo: olha, roubar é errado, talvez você já roubasse, mas agora percebe que esse errado é maior. O incômodo da lei no coração é uma farpa na consciência. Já esteve em uma posição de pecado, acredito que todos vão se encontrar aqui, já esteve em uma condição de pecado, no qual você não tem forças para pedir perdão e nem para olhar para as pessoas, nem para orar,
Você não consegue sequer se mover na direção de uma Bíblia. Quem já esteve diante dessa situação? Aquilo te perturba, como se fosse alguém realmente mexendo. Você sabe o que é o incômodo de uma farpa, né? Parece algo pequeno, parece que ninguém vê, só você. Se você não mostrar a farpa, ninguém vê, não é? Olha, isso aqui, ó, me ajuda a tirar. Às vezes alguém tem que tirar contigo. Então o incômodo que a lei de Deus traz, como uma farpa na nossa mente, no nosso coração, se a gente se mexe, sente aquela dor, mas ainda assim, queridos, não muda. Por quê? Porque a lei não salva. A lei perturba a consciência do pecador, a lei expõe, a lei iguala todo mundo embaixo de todos pecaram. Mas a lei não restaura. A lei diz assim: você é um criminoso egoísta, rebelde ao governo de Deus, ao governo justo, santo e amoroso do Deus que o criou. Você é um rebelde egoísta e deve pagar o preço de sua miséria e raiva contra Deus. A lei aponta isso e fala: Deus é santo, você não é. Olha o que você faz, olha como você vive, olha a desgraça em que se meteu. E ainda diz mais, ainda diz que é impossível alcançar algum tipo de proximidade com Deus. Mas aí, eu volto para Gálatas, junto com você. Aqueles que já sentiram o incômodo da farpa da lei na consciência, sabem que quanto mais você vai lendo, você mais se sente pior e mais distante ainda. Você vai vendo sua alienação. Chega um momento que você fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então o apóstolo traz aqui em Gálatas essa que é a nossa retomada. Nós fomos incluídos em todas as mazelas da Bíblia. Está feliz de ser incluído nelas? Eu não estou feliz, mas ela não nos deixa nenhuma chance. Paulo então vai falar aos Gálatas, e aí eu quero que você reflita juntamente comigo, porque Paulo vai falar aqui aos Gálatas que as bênçãos de Abraão, preste atenção, as bênçãos que Deus deu para Abraão, que eram bênçãos concernentes a um povo escolhido, a pessoas que seriam abençoadas através da vida de Abraão, pessoas que encontrariam uma terra, um lugar para descansar, para frutificar, para multiplicar. Deus chama Abraão para uma relação amorosa, tanto é que quando a gente vê Abraão oferecendo seu filho, o término daquela sentença de que ele quase apunhala o filho, agora sei que tu me amas. Olha, é relação. Deus está cultivando uma relação de amor com Abraão. E as promessas que foram dadas a Abraão, elas não caducaram, elas não passaram, deixa para lá, não. Deus apenas progrediu e revelacionou ela de uma maneira cada vez mais intensa, mais grandiosa. E o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas assim: olha, a lei tem um propósito, mas ela não salva. Você vai descobrir que você é mau, você vai descobrir que você é pecador, mas ela nunca salvou. E a gente vai ler isso aqui agora até chegar nessa segunda parte. Verso 19. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Verso 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Se fosse possível que a verificação do pecado pudesse trazer justiça para o pecador, não haveria necessidade de nenhuma promessa e nem de fé, era só cumprir a lei. Pense comigo, se eu não preciso de fé ou de crer nas promessas por meio da fé,
basta que eu lute contra o homossexualismo de todas as formas, eu vou lutar contra a homossexualidade, eu vou lutar, eu vou vencer e eu vou mostrar para Deus que eu sou aceitável diante dele. Eu vou parar de falar mal das pessoas, eu vou parar de roubar, eu vou parar e eu vou conseguir. E a gente sabe que a gente não consegue. Mas o que eu estou dizendo com isso é que se uma lei pudesse ser feita para que houvesse de fato a justificação de alguém, não haveria necessidade de que Deus houvesse feito promessas e nem de que usasse a fé, era só cumprir a lei. Mas não dá. Não dá. Muitos pastores que são bem mais espertos do que eu, quando perguntado sobre gay vai para o céu, gay que continua praticando e concordando com a prática, não. Mas muita gente vai para o céu, sim, mesmo lutando contra dias árduos de inclinação homossexual. Gente que talvez nunca vai conseguir se casar, porque seria até uma farsa, uma tentativa de dar um passo que ela jamais poderia concluir para o outro daquela forma, mas ama Jesus e luta contra a sua mazela, a sua miséria. Nós temos problemas com alguns pecados, porque eles parecem que expõem coisas que nós gostamos de usar para nos sentirmos menos pecadores. Olhando para cá, a lei é contrária às promessas? Verso 21. Não, de modo algum. Nenhuma lei poderia ser feita contrária às promessas. A lei nem tinha o caráter de promessa. A lei nem era para que você confirmasse a sua fé. Era para expor o pecado. E também, como vamos ler daqui a pouco, daqui a alguns versos, inibir a ação contínua do mal. Trazer aquela farpa na consciência. Minimizar o avanço da nossa maldade. Que a gente faz mesmo sabendo que tem lei. A gente faz mesmo sabendo que é errado. Mas com a lei há uma inibição, há um tutor, há um guardião, é alguém tentando, dentro do possível da realidade da lei, conter o avanço da pecaminosidade. Nenhuma lei acaba com o pecado, nem lei humana e nem lei divina. Nenhuma lei elimina a transgressão. Nunca houve uma lei que falou, depois dessa lei ninguém mais fez isso. Não, as pessoas continuam repetindo, porque a lei não consegue arrancar o desejo pelo pecado do coração do pecador. E aí, Paulo continua dizendo assim no verso de número 22. Olha que coisa interessante, mais um aspecto aí de igualização. Mas a Escritura encerrou, ou seja, fechou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Significa que se você disser para uma pessoa que ela está roubando, está mentindo, é orgulhosa, luta contra pecados sexuais, se você disser para ela assim, olha, Deus não vai te salvar e te receber em seu reino eterno, porque você está lutando contra isso, ou porque você disse que parou de roubar. Parei de roubar, Deus, eu estou aqui para o Senhor. Isso não existe. Eu conheço gente que deixou de se batizar porque não conseguia parar de pecar, mas era gente que já estava na luta contra o pecado, já tinha sido salva por Jesus, mas ficava assim, poxa, eu ainda tenho tentações, mas eu ainda tenho lutas, eu não posso me batizar enquanto eu tiver essas lutas. Olha que coisa insana, porque isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que vamos lutar contra o pecado até o fim da jornada, mas muita gente buscando reconhecimento por parte de Deus, às vezes se auto-impede de se batizar. Gente que a gente verificou fruto de salvação, mas que luta contra o pecado. Gente que ainda vai progredir em santidade, mas exige de si mesmo o produto da santidade, partindo de si mesmo. E aqui não há distinção para Deus. Um hétero maldizente ou um gay que não fala mal dos outros. Ninguém se compensa por um pecado ou outro, ninguém se equilibra porque faz uma coisa e erra outra. Isso não existe para Deus. O verso de número 22 encerra a questão. Todo mundo está fechado no caixão do pecado, está todo mundo encerrado dentro desta caixa, ninguém tem como sair dela, ninguém tem como mudá-la, não há chance para vocês. Mas aí ele introduz as promessas na fé de Jesus. E aqui ele começa uma retomada. Ele vai dizer que essas promessas que foram feitas aos filhos de Deus, elas são promessas que, mediante a fé na obra de Jesus Cristo, podem ser recebidas sem
fazer coisas certas. Olha que coisa magnífica. O verso de número 22 aponta a fé em Jesus Cristo. Você sabe o que é fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é crer no que Ele fez e no que Ele prometeu que fará. É crer na cruz de Cristo e compreender que o seu pecado é gravíssimo, é tão grave que o Filho de Deus teve de ir para o madeiro, porque de outro modo ele não poderia ser perdoado, você não poderia ser perdoado, o seu pecado não poderia ser redimido e limpo. Então, quando o pecador vê tamanho amor, quando o pecador vê na cruz de Cristo Jesus alguém injusto, e olhando para ele, como Charles Spurgeon olhou no capítulo de Isaías que ele leu, aquele pregador que só sabia ler o capítulo de Isaías, e leu e olha para mim, e aí quando a gente olha para Jesus Cristo, quando olha para a cruz de Cristo, a gente fala, nossa, não é sobre mentirinha, é mentirona, não existe pecados pequenos, olha, ninguém que foi salvo fora da cruz. Significa que se você assume, crê que foi salvo por Jesus Cristo e que Ele morreu por você na cruz do Calvário, o que você está dizendo é: o meu pecado é grave, o meu pecado é gravíssimo, seja ele qual for, ele é terrivelmente grave, porque o Filho de Deus precisou pagá-lo lá no madeiro. Compreende isso? Quando eu entendo isso, eu já não olho para os pecados das pessoas como se eles fossem menores ou maiores, nem comparativamente, porque o Filho de Deus morreu por mim na cruz. Paulo usa por mim no primeiro capítulo de Gálatas, ele fala por mim. Sabe o que ele quer dizer por mim? Ele quer dizer que tem meus pecados lá, e eu posso lembrar dos meus, você lembra dos seus? Estavam lá, na cruz do Calvário, no justo, no Filho de Deus, e eu vou encarar Jesus um dia de frente, olhando para Ele, e Ele vai olhar para mim, e eu creio que fui salvo, e Ele vai dizer assim: André, eu te amo. Mas como é que tu me ama? Eu levei você para lá. Ele falou: não, eu quis ir para lá, eu quis ir para lá, eu fui por você. Isso é grande. Há poder nisso. E aí não há pecados pequenos, há uma cruz, um justo, te amando você. Eu não consigo enumerar os meus pecados, eu não consigo sequer mencionar todos aqui publicamente por vergonha, eu não consigo olhar para o meu passado e dizer: vamos passar uma tarde que eu vou te contar tudo. Eu não consigo. Eu nem sequer posso exigir isso de você, porque eu não consigo pensar em todas as coisas que eu julguei, que eu maldei, e todas foram para a cruz do Calvário. Os gemidos dele, a separação com o Pai, a vergonha e a dor estavam naquele homem. Onde está o orgulho? Foi de todo excluído. Só resta uma cruz e um pecador. Por isso Paulo fala: a lei não salva. Se você tentar acertar as coisas para ser aceito, mas ele digo, aqueles que olharam para a cruz abominam seus pecados. Aqueles que olharam para a cruz e viram ele e viram seus pecados nele, não querem mais os seus pecados, eles lançam fora os seus pecados, eles têm nojo dos seus pecados, eles têm vergonha. Você tem vergonha dos seus pecados, você tem nojo deles, você não é vergonha apenas, preste atenção, existe aquela vergonha que tange o fato de que eu não quero que você saiba. Você sabe qual é essa vergonha, não sabe? Sabe qual é ou não? Fala para mim, você sabe, aquela vergonha de eu não quero que você saiba, mas não é essa a vergonha. A vergonha é a vergonha que você causou a ele. Então o amor de Cristo nos constrange. Se um morreu por todos,
Aí a gente se vê sepultado, morto, e aí a gente vê a nossa vida escondida neste Jesus. E a gente espera ansioso para o dia de poder conhecê-lo. Imagina esse grande dia. Eu espero por ele. Lembrar que eu vou encontrar com Jesus. E eu vou agradecer a ele pessoalmente. Eu vou me lançar em seus braços. E ele vai falar o meu nome como vocês falam o meu nome quando me conhecem. Porque ninguém me conhece como ele. E ainda assim ninguém me ama como ele. Vocês me amam muito pelo que veem. E ele me ama apesar do que vê. Por isso essa noite, ao estarmos atravessando as realidades que dispõem a tentativa de se sentir menos pior, tentando ressignificar a Bíblia, ora bolas, como isso vai fazer a gente mudar. Os versos 23, 24, 25 falam assim sobre a lei como guardiã daquilo que era uma proteção, além da exposição do nosso pecado. A lei buscava nos guardar de males piores. A lei trazia a tal farpa na consciência que eu falei. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, nela encerrados, para esta fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. E aí ele começa trazendo um nível de igualdade, não mais sustentada por ser homem, ser mulher, ser pobre ou rico, escravo ou senhor. Paulo aqui agora vai dizer assim: a cruz demoliu essas tentativas que nós temos de nos sentir iguais a qualquer pessoa ou diferentes e superiores. A cruz vai demolir tudo isso. As promessas de Abraão, as promessas que Deus fez ao seu servo Abraão vão chegar até nós mediante a cruz de Jesus Cristo. E aí não há distinções aqui. Aí feminismo, machismo ou qualquer ismo perde qualquer significado. Nossas tentativas de orgulho nacional, nossas tentativas de se identificar com base em qualquer coisa que esse mundo tenha, perdem qualquer valor. Porque passamos a ser filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. E aí isso nos faz abaixar a cabeça. E eu abaixo a cabeça para você e te ouço, porque você é meu irmão. Você é co-herdeiro das mesmas promessas, as promessas que Jesus Cristo deu a nós. Jesus Cristo compartilhou de si mesmo a nós, compartilhou de seu reino eterno a nós, compartilhou de sua filiação com Deus Pai conosco. E isso é grande. E quando temos tudo isso, toda esta herança, isso nos une, isso nos faz sentir unidos, apesar de nossas diferenças. Elas não abolem as diferenças, elas se sobrepõem à diferença. Elas não acabam com as diferenças de homens e mulheres, ao menos as boas diferenças, mas elas se sobrepõem. É um cume que se eleva e se coloca acima de nossas discordâncias e mesmo de nossos interesses. E o apóstolo diz no verso 26 em diante: pois todos vocês são filhos de Deus mediante o quê? Fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Aí aqui, sexo, cultura e status se dobram à majestade de Jesus. O justo da cruz chama todos, como cantamos, ele chama todos para si,
E aí, aquela triste lista da inclusividade dos pecados fica para trás. E agora nós passamos a fazer parte dos sacerdotes reais, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva de Deus, da semente incorruptível no coração do crente, apontando para um futuro glorioso, esplendoroso. E aí nós cantamos todos os dias de manhã no domingo, e aí nós esperamos a ceia, porque sabemos que ela alude a algo grandioso, eterno, permanente, sólido, que nada tem a ver com as tempestades políticas, ou as dificuldades econômicas, ou as pandemias desse tempo, ou mesmo as nossas divisões de estratos sociais, ou mesmo as diferenças de homem e mulher. Nada disso acaba, mas nada disso mais faz com que nos separemos. Eu concluo dizendo que a cruz nos mostra que nossos pecados não são pequenos e nem sequer devemos compará-los uns com os outros, mas olhando para o justo, nos dobramos e compreendemos que somos maus e que o nosso pecado não é algo que devemos tolerar, que a nossa permanência nesse tempo é de constante luta contra o pecado e de uma eterna e aguerrida vontade de estar com Cristo na glória, que permanece nesta luta e que em Cristo, no poder do Espírito Santo, vence essa luta. De que todos que creem, de fato creem que Jesus Cristo é o Senhor e que esta noite tem seus pecados, podem pedir perdão a Ele, que Ele vai perdoar, se de fato o que você estiver buscando é Ele, nele, para Ele. E de que não importa, sinceramente não importa, nenhuma distinção que o mundo faz, Jesus Cristo esmaga todas elas e se sobrepõe a todas elas. Pare de ficar valorizando coisas que Cristo não valoriza. Pare de ficar separando pessoas por coisas das quais Cristo jamais separaria. Pare, eu peço e apelo, pare de pensar de fato de que existem coisas que podem nos separar se aquilo que nos uniu é infinitamente superior. Que em Cristo Jesus tenhamos a humildade hoje de reconhecer os nossos pecados, de reconhecer que somos todos incluídos na lista de pecadores e de que também somos todos universalmente aceitos por Deus, independente do que fizemos, se entregarmos a Ele o nosso coração, se vivermos uma vida renovada e santificada e buscarmos por Jesus Cristo unicamente como tudo que de fato pode ser alcançado. Eu peço que você ore comigo nesse momento, que você deixe seus pecados em Jesus. A cruz é um lugar para você esta noite. A cruz é o lugar onde você pode se chegar. Jesus Cristo pode e quer perdoar pecadores. Jesus Cristo pode e quer perdoar pessoas que não se perdoam, mas que hoje podem dizer: Deus, nem eu mesmo consigo lidar com o que eu fiz, com o que eu sou. Jesus Cristo pode transformar você. Jesus Cristo pode. Então pare de achar que a sua vida não pode mudar. Jesus Cristo pode mudar a sua vida e transformar a sua vida em uma vida de louvor para a sua glória.